comigo, meu companheiro, como é que você tá aí no dia de hoje? Tudo beleza? Olha só, o vídeo de hoje eu quero falar com você sobre teste de vazamento e pressão, os perigos que esse procedimento traz e as peças que você pode estragar quando você está efetuando esse procedimento. Muito prazer, eu sou o Mineiro e você está no canal do Clube dos Refrigeristas. Se ainda não é inscrito no canal, corre aqui embaixo, se inscreve agora para você não esquecer. Deixa teu like e ativa todos os sininhos de notificação. Faz um comentário aqui se esse conteúdo te ajudou em algum momento. E detalhe, cogite a possibilidade de se tornar membro do canal. Sem mais delongas, vou te falar sobre algo muito sério, hein? Eu quero que você preste muita atenção e a partir desse momento você vai entender que não precisa tanto para ter um bom resultado. Vem comigo, bora pro vídeo! Vazamento em ar-condicionado automotivo é extremamente normal e muitas vezes até ajuda. Você sabia disso? Porque veja bem, você tem uma máquina que trabalha pressurizado, um compressor que desloca fluido elevando a pressão e temperatura. Isso pode ser um perigo em alguns momentos. Só que no vídeo de hoje eu quero te falar sobre algo que é muito mais sério do que isso. Depois, em um próximo vídeo, nós vamos falar sobre vazamentos, sim. Mas a base desse vídeo é o seguinte: a galera tem um quê? De quando tem vazamento em algum lugar da máquina, os caras vão lá e pressurizam. Óbvio que tem que ser pressurizado. O uso indicado para teste de vazamento é o nitrogênio. Muita gente pressuriza a máquina de forma diferente. Mas vamos lá, o que é pressão? Galera, presta bem atenção. Pressão é a força exercida sobre uma área de distribuição. Então, sempre que você tem uma pressão acima de zero, você está exercendo uma força em uma área de distribuição. Imagina que está tudo conectado aqui, você tem um espaço. Quanto mais você injetar força, ou seja, quanto mais você pressurizar, a área de distribuição continua sendo a mesma. Nossas ventoinhas e eletroventiladores, principalmente aqui dos condensadores, têm a função de resfriar o fluido e manter a pressão e temperatura equilibradas, nunca muito alto, nunca muito baixo. Só que na hora de testar vazamento, naqueles bem difíceis e chatos que são normais e existem, nós vamos lá, a galera vai lá, injeta nitrogênio e coloca 350 libras de pressão. Pelo amor de Deus, jovem, isso é uma loucura. Não faça isso. Primeiro, lembra, pressão é a força exercida numa área de distribuição. Eu tenho um evaporador cortado aqui, vou mostrar isso para você. Segundo, que você pode estragar componentes. Sim, você pode jogar esses componentes no limbo. O que isso quer dizer? Um pressostato, por exemplo. Esse pressostato aciona de acordo com a pressão exercida na peça. Só que tem limite. Esse pressostato aguenta até uma determinada pressão e ele desarma o compressor. Se você exercer uma pressão muito maior do que ele foi projetado para suportar, internamente você vai arrebentar essa peça. Então, no próprio teste de vazamento, você pode arrebentar um pressostato, um transdutor, você pode condenar essa peça. Fora aqui, pessoal, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Essa máquina hoje, por exemplo, está desligada e não é um dia quente. Essa máquina está com a carga de fluido dela completinha. Olha quantas libras de pressão eu tenho aqui. Eu tenho 76 libras de pressão. Ou seja, a temperatura ambiente, quando o fluido absorve esse calor, ele me pressuriza aqui, ó, a 76, 77 libras. Imagina se eu colocar aqui 350 até 400 libras. Que nos grupos a gente vê muito isso daí. O equipamento não mudou nada. A área do equipamento continua a mesma. A área de distribuição, só que você está elevando a pressão. O que vai acontecer além dos pressostatos estourarem? Que pode acontecer. Ah, Mineiro, mas eu pressurizo e não dá nada. Caramba, a gente ouve isso direto. Pode não ter dado uma vez, mas algum momento vai te dar problema. Tanto pressostato de baixa, de alta, transdutores, eles têm um limite de suportar pressão mecanicamente exercida. Ou seja, vai arrebentar em algum momento se você pressurizar acima do que a peça suporta. E não é só o pressostato que você pode estragar. Olha aqui comigo esse evaporador, ó. Imagina essas duas galerias, tá? Que são duas, né? Na realidade são dois jogos de galeria.
Aqui dentro, ó, nunca vai mudar essa abertura, nunca vai mudar o tamanho do evaporador. Só que a pressão exercida nele, quanto maior, mais problemática. Imagina você esse evaporador aqui bonitinho do jeito que ele tá, ó. Se eu elevar muito a pressão injetada nele, a área como continua a mesma, a pressão exerce força de dentro para fora. Essa peça também tem um limite. Então a tendência natural é esse material ceder. A peça começa a estufar. Tem casos que ela chega a rasgar. Ela abre. Tem que ser aqui, mineiro? Não necessariamente aqui, mas ela pode abrir, ela pode estufar. Em outros vídeos no canal, eu já mostrei até evaporadores estufados, que são evaporadores que foram exercidas pressões absurdas nele e a peça abre, chega a rasgar. Não há necessidade, olha que galeria bonitinha aqui, ó. Não há necessidade de você saturar uma peça com uma pressão excessiva dentro. Os motivos disso são óbvios. Primeiro, você pode estragar não só um evaporador, um condensador também, pressostatos e transdutores também. E olha só que interessante. A grande maioria das nossas máquinas tem dispositivos de segurança que trabalham exatamente com pressão. Se a pressão for excessiva, esses dispositivos tendem a abrir e jogar o fluido fora, para que essa pressão abaixe bruscamente e não prejudique a máquina. Então, se você exercer uma pressão absurda, você pode abrir, por exemplo, uma válvula de segurança, uma válvula de alívio, como é o caso dessa. E, aliás, essa aqui já abriu, ó. Em um teste nessa máquina aqui, nós já fizemos ela abrir e para mostrar para a galera como que ela abre, descarrega e fecha. Isso não é legal de ser feito, mas como é uma bancada para teste, a gente acaba fazendo isso. Outro detalhe importante, pessoal, pressão não é brincadeira. Quando você tem um sistema totalmente pressurizado, a pressão em excesso pode te machucar. E não é isso que o reparador precisa no seu dia a dia. Você tem que trabalhar com segurança. Poxa, mineiro, mas vamos lá, quanto então de pressão eu devo trabalhar para testar vazamento em uma máquina? Lembrando que a linha de alta pressão trabalha na casa de 250 libras para trás, que é a média de controle dessas pressões de linha de alta pressão. Isso variando o compressor e a máquina, obviamente. Mas os picos de limite aí vamos colocar 250 libras. Não há necessidade de você pressurizar além disso. Entre 200 e 250 libras você encontra qualquer vazamento em qualquer máquina. E isso é qualquer máquina. Fora que você não extrapola os limites que os pressostatos suportam e não extrapola os limites que as peças suportam como fadiga. Então você trabalha numa margem segura, o equipamento pressurizado a tal ponto que você encontre qualquer vazamento. E para encontrar vazamento, pessoal, não é só pressurizar. Você tem que ir vasculhando, procurando os indícios de vazamento. Um deles que é muito comum e convencional é exatamente manchas de óleo nas peças. Isso é um indício bem legal de vazamento. Outra coisa, não tenham medo de fazer esse movimento, por exemplo, em mangueiras. Se a mangueira estiver bem clipadinha, se ela rodar, isso pode te apresentar um vazamento, por exemplo, numa clipagem. Tubos, por exemplo, você não tenha medo de mexê-los assim, ó. Pode mexer, pode dar uma forçadinha, claro. Não vai meter a mão aí, né, jovem? Achando que é uma barra de ferro roscado e tentar entortar igual o Hulk. Não precisa disso. Só mexe, balança. Se tiver algum vazamentinho, ele vai aparecer. E outro detalhe, sabe outro detalhe que é bem legal, que eu quero falar para você agora? Para testar vazamento, a melhor ferramenta que você tem chama-se atenção. Quanto mais atenção você tiver no trabalho que você está executando, mais fácil você vai encontrar vazamento. Não é a pressão que você joga dentro do sistema. Lembra, a área do sistema, ou seja, o espaço que você tem para pressurizar, sempre vai ser o mesmo. Só que quanto mais pressão você colocar, maior é o risco agregado. Não precisa disso. Trabalhe seguro, trabalhe numa margem segura e procure com atenção. Tempo, carinho, atenção. Você vai encontrar qualquer vazamento. Procure indícios, manchas de óleo, mangueiras e tubos soltos ou balançando, capas que estão rodando, capas e mangueiras que estão rodando. Esses indícios vão te ajudar a encontrar um problema muito mais fácil. Evite pressurizar com 300, 350. Eu já vi casos de nego pressurizar com 400 PSI. Faz isso não, companheiro. Primeiro, pensa que você pode se machucar.
Se uma mangueira dessa, por exemplo, uma clipagem dessa, em algum momento foi mal feito, ela já está saturada, e uma mangueira escapa e pega em alguma parte do seu corpo, pode te machucar e te machucar muito. E não é isso que nós queremos. Lembra que quanto mais pressão você exercer em evaporadores, condensadores, a área dele aqui nunca vai mudar, então a pressão só tende a aumentar. Quando ela aumenta, a peça pode estufar. Em muitos casos, se não tivesse vazamento, você colocou um vazamento ali. Então toma bastante cuidado, trabalhe com nitrogênio, com regulador de pressão sempre. E outro detalhe, não precisa nunca mais do que 250 libras, é o seu limite máximo, é de 250 para trás. E detalhe, lembra que você pode estourar um pressostato e essa peça aqui ir pro vinagre se você colocar muita pressão dentro da máquina e ela não suportar. Às vezes o pressostato chegou bonzinho na tua oficina, você fez um teste de vazamento, a peça para de funcionar. Então fique esperto, o que eu quero para você é que todo cuidado do mundo te traga segurança. Trabalhar com ar-condicionado é maravilhoso, é uma delícia, mas trabalhe com segurança, com responsabilidade e pense sempre no bem-estar do reparador para entregar um serviço de ponta para o seu cliente. Lembra sempre, meu companheiro, que o que importa para você é a sua segurança. Você tem pessoas que dependem de você e você precisa trabalhar por muito tempo. Entenda como que a máquina funciona e vá ligando pequenos pontinhos uns aos outros. Volto a repetir para você, não precisa mais do que 250 libras e 250 libras ainda é uma pressão alta. Tome bastante cuidado, vá bem devagar e lembra, a sua ferramenta mais importante é a atenção. Fica com Deus, fique em paz. Eu sou o Mineiro e você estava aqui no canal, está aqui no canal do Clube dos Refrigeristas. É muito bom dividir essas pequenas ideias sempre com você. Eu vou nessa. Um forte abraço para você, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos, valeu!